O Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. João Batista é decapitado. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviam: Este é o João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João dizia: não lhe é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque ele considerava um profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto Herodes, que ele prometeu sob o juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Por causa do juramento e dos convidados, ordenou o que lhe fosse dado, o que ela pedia, e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram e levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. A primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se num barco em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que eles possam ir aos povoados comprar comida. E respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhe vocês algo para comer. E eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram os 12 cestos cheios de pedaços que sobrejavam. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que encontrasse um barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou, e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheciam Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. E suplicavam-lhe apenas que pudesse tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocavam foram curados. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Jesus e a tradição judaica. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês?
Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar o teu pai e sua mãe tem que ser executado. Mas vocês afirmam que alguém que disser ao seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não está mais obrigado a honrar seu pai? Dessa forma, assim por causa dessa tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou junto para si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entrar pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso o torna impuro. Então os discípulos aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Um cego conduz outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos essa parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio e adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Segunda multiplicação dos peixes. Jesus saiu dali para a beira do mar da Galileia. Depois subiu para um monte e assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-se os mancos, aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando, os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderiam encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães, os peixes e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram-se 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram ficaram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã.